Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nessa noite, amém? É uma alegria para nós podermos estar aqui, especialmente vendo a igreja tão azulzinha assim, né? Cheia dos agentes, né, de paz, e também de todos vocês que foram as pessoas, as casas, homens e mulheres de paz que receberam esses agentes de paz na sua casa. Para nós é uma honra ter vocês aqui, é uma alegria. E quantos receberam um chaveirinho com umas chaves assim? Quantos receberam um chaveirinho? Isso, né? São chaves, princípios para nós termos uma casa de paz, né? A partir de agora eu preciso usá-los, né? Preciso, né, usar esses princípios e manter uma casa de paz. E eu lembro que nós fizemos, eu e a Telsa, na casa do Glauber e da Vanessa, né? A Vanessa está aí, e na primeira semana você recebeu a casinha, na primeira ministração, né? E era falando da casa de Cornélio, uma casa que recebeu a presença ali de um agente de paz, de Pedro, e apesar de Cornélio ser um religioso já, mas Cornélio recebeu Pedro, e a partir dali ele recebeu Jesus foi cheio do Espírito Santo, através do Espírito Santo, e a vida dele foi transformada. E a partir dali são 7 princípios. O princípio da conversão, que nós vimos na casa de Zaqueu, princípio do livramento, a chave do livramento, com a história da prostituta Raabe, né, a chave da obediência, quando Jesus está naquela casa que não fala quem são os donos da casa, mas chega ali sua família, sua mãe e seus irmãos, e Jesus fala: aqueles que obedecem a minha palavra, esses são a minha mãe e meus irmãos. Então nós aprendemos o princípio da obediência. A 4ª chave foi a chave da restituição, quando Jesus esteve na casa de Marta, Maria e Lázaro, só que Lázaro estava morto, e eles tiveram Lázaro de volta. Foi a ministração de restituição. Depois a chave da gratidão, quando Jesus volta na casa de Lázaro, porque Lázaro, Marta e Maria fazem um jantar para Jesus, né, agradecendo tudo o que Jesus já tinha feito por eles. E a 6ª chave, a chave da prosperidade, nós aprendemos através da casa de Obed-edom, que recebeu a arca, que simboliza a presença de Deus, né? A casa de Obed-edom foi uma casa próspera, e prosperou a partir do momento em que Obed-edom levou a arca, a presença de Deus para a casa dele. E a 7ª chave é a chave da perseverança, falando da casa do valente, né? Então foi um tempo muito abençoado, e que Deus possa te dar graça, e você que recebeu essas chaves, possa usá-las na sua vida, usá-las na sua casa. E hoje eu quero continuar falando a respeito de paz. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Jesus está ali numa casa, nos momentos finais da sua vida, e ele também ministra àqueles que estão presentes. E eu quero falar sobre isso um pouco, as lições que nós aprendemos quando Jesus está em casa conosco. Quantos tem Jesus já em sua casa? Se Jesus está na sua casa, você tem lições a aprender com ele. Os discípulos que receberam Jesus nas suas casas foram transformados e aprenderam também. Então, gostaria que todos nós ficássemos em pé, em reverência à palavra de Deus. Você que não tem Bíblia, possivelmente vai aparecer aí em cima no telão, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 26 e 27. Estou lendo na nova tradução, na nova versão internacional. A palavra de Deus diz assim: mas o conselheiro, é Jesus falando, ele diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E Jesus continua dizendo: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Eu volto a repetir o que Jesus disse. Ele disse: deixo-lhes a paz,
a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Pai, nós abrimos a Tua palavra e pedimos, fala conosco. Espírito Santo, além de abrir o nosso ouvido, nós abrimos também o nosso coração. Senhor, e que eu seja só um canal, mas o Senhor é quem vai falar. Que o Senhor toque a nossa vida e saímos daqui hoje tanto confortados como confrontados pela Tua palavra. Saímos daqui cheios, renovados e fortalecidos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Lições que aprendemos quando Jesus está conosco. Jesus está na nossa casa. Então, esse texto, você não vai ler a Bíblia agora, você vai prestar atenção aqui, mas os capítulos 13 e 14 do Evangelho de João, trabalham essa questão. Jesus está ali nos momentos finais da sua vida, e Ele está numa casa com os seus discípulos. Ele está numa casa com os seus discípulos. Capítulo 13, versículo 2, eles servem a refeição, e todo mundo já, de uma certa forma, já ouviu essa história. Jesus coloca ali um avental, e Ele lava os pés dos discípulos, e Ele conversa com os discípulos, e Ele, então, está ali na última ceia, aquele tempo que Ele sabe que é o último tempo com os seus discípulos. Só que eu gostaria que você pensasse comigo, Jesus estava ali, Jesus estava na verdade num momento terrível para Ele, porque naquele momento, antes dele dizer esse texto que nós lemos, Ele começa falando naquela reunião: algum de vocês aqui vai me trair. Jesus sabia que tinha um amigo que tinha andado com Ele por todo aquele tempo que ia trair. Além disso, no capítulo 13, se você depois em casa ler, você vai ver que Ele também sabia que Pedro ia negá-lo, possivelmente que todos os outros discípulos iriam abandoná-lo naquela hora difícil. Jesus também sabia que Ele ia morrer, e morrer de uma morte terrível. Jesus estava num momento difícil. Olha, meus amigos, vão me abandonar, eu sei disso, eu vou ficar sozinho, eu vou também sofrer, vou apanhar e vou para a cruz. Será que você teria paz numa situação como essa? Será que essa é uma situação de paz? Quando nós pensamos em paz, nós pensamos em pelo menos 3 aspectos que eu penso que são principais. Quando a gente pensa em paz, a gente pensa nas pessoas ao nosso redor, na convivência, na convivência com as pessoas. Então, muita gente perde a paz por causa de relacionamentos, com alguém que te tratou mal, com alguém que respondeu mal, com alguém que deixou de fazer alguma coisa. Nós, às vezes, podemos deixar de ter paz, ou perder a paz, por causa dos relacionamentos. Outra coisa que faz muita gente perder a paz são situações. Então, às vezes, nós todos damos de cara com situações imprevisíveis que podem tirar a nossa paz. Situações difíceis. Algumas nós as provocamos, outras vêm sem ninguém pedir. Já teve situação difícil para você que você não pediu, mas veio? Então, nós lidamos com essa. Agora, há uma outra paz que nós chamamos de paz interior. E talvez Jesus, nesse momento, ele não tinha uma certeza dessa paz com os seus amigos, nem uma paz com a sua situação, porque a sua situação não estava bonita, mas Jesus tinha uma paz interior. Jesus tinha uma paz interior. No meio de toda essa situação, Ele para e está com seus discípulos e também ensina os seus discípulos. O que Jesus ensina então nesse tempo com os seus discípulos? Quais são coisas que nós podemos tirar do texto que nós lemos, ou até do contexto que nos ensinam, que Jesus traz para nós? No capítulo 13, no versículo 34, Jesus está conversando com os discípulos. Ele diz assim: um novo mandamento lhes dou:
Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E eu quero deixar essa primeira lição de Jesus. Jesus estava numa situação complexa com os seus amigos, mas ele ensina: você precisa amar um ao outro. Sabe, Jesus estava ali com o pior inimigo entre eles. Não é que Pedro e os outros discípulos eram inimigos, mas ele sabia que eles iriam traí-lo e abandoná-lo. Mas diante de Judas, que por muito tempo andou com Jesus, era o tesoureiro e roubava daquilo que Jesus recebia, e que Jesus cuidou dele também, mas que saiu dali para vender Jesus. Jesus, naquela ceia, ele pega um pedacinho de pão e põe na boca de Judas. Põe na boca daquele que falou assim: você é meu traidor, mas eu quero te abençoar. Eu quero que você coma ainda do que eu tenho para você. Se nós queremos ter uma casa de paz, uma vida de paz, nós precisamos aprender com esse mandamento de Jesus. Ame as pessoas. Tem horas que nós estamos em casa e nós podemos não ser bem recebidos, e podem acontecer situações adversas com as pessoas, mas o nosso papel é o de amar. E quem ama é paciente, quem ama perdoa. A Bíblia fala, 1 Coríntios 13, todo um capítulo falando sobre o amor. Ontem nós tivemos um casamento, o apóstolo Celcino leu esse texto. Tivemos um outro casamento hoje, e dá-lhe amor, né? Dá-lhe falar sobre amor. Mas fala ali, o amor não se envaidece. O amor não fica feliz quando as coisas ruins estão acontecendo, injustas. O amor não guarda rancor, ou seja, o amor perdoa. Se você quer manter uma casa de paz, você vai precisar aprender o princípio do amar. Agora é interessante, qual é o princípio que nós aprendemos desde criança? Qual é o versículo? Você tem que amar o próximo, como? Como a si mesmo. Agora vocês prestaram atenção que Jesus está dizendo: eu estou dando um novo mandamento. Ué, mas não é o mesmo? É o mesmo ou não é o mesmo? É um novo mandamento. Sabe por quê? Porque ele altera a forma como nós devemos amar. Ele diz assim: que você ame ao outro como eu amo vocês. Aí a coisa muda de figura. Como é que Jesus te ama? A que ponto Jesus foi por amor a você? Ame ao seu próximo como eu tenho amado você. Esse é o novo mandamento. É uma nova forma. Amar ao próximo, um amor de entrega. Ame como eu vos amei. Se nós queremos manter uma casa de paz, nós precisamos aprender com esse princípio de Jesus. Tem hora que a gente está ouvindo coisa que a gente não quer, mas você tem um pedacinho de pão para pôr na boca daquele que está te tratando mal. Fácil? Não é, mas é possível. Porque nós estamos na escola do Senhor e nós precisamos aprender, sim ou não? Nós precisamos aprender. O que a gente não pode dizer: eu sou assim mesmo, deixa. Não. Nós precisamos consertar, precisamos ser bênção um para o outro. Precisa sair da nossa boca palavras de amor um para o outro, elogio um para o outro. As nossas mãos, nossos braços precisam ser braços que abençoem, que abracem, que abençoem um ao outro, e não o contrário. Se nós queremos manter uma casa de paz, nós precisamos aprender com esse princípio de Jesus. Pastor, mas eu já ouvi esse texto tantas vezes. Então comece a colocá-lo em prática. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Eu já falei essa ilustração que eu já ouvi algumas vezes aqui.
mas só para dizer que às vezes nós gostamos e ouvimos mensagens, mas não as colocamos em prática. Aquela história do pai que chegou no quarto da filha e falou: filha, seu quarto está uma bagunça, arrume o seu quarto. Ela falou: tá bom, pai, eu vou arrumar o meu quarto. Tá bom. Passa uma semana e o pai encontra a filha. E daí, filha, está arrumando o seu quarto? Já está pronto, está arrumado o seu quarto? Ah, pai, ainda não está arrumado, mas eu estou entrando na internet, estou sabendo tudo sobre como arrumar quarto, estou aprendendo tudo sobre como arrumar quarto, estou sabendo, estou ficando expert em como arrumar o quarto. Então tá bom, filha, mas arrume o seu quarto. E passa mais uma semana, e aquele pai de novo encontra a filha. E daí, filha, arrumou o seu quarto? Pai, eu preciso dizer para o senhor, pai, a gente agora está se reunindo, eu arrumei outros amigos, e nós estamos discutindo tudo sobre como arrumar quarto. A gente chama de célula, e a gente está discutindo, e eu estou aprendendo mais, está sendo tão bom, porque os meus amigos também precisam arrumar o quarto deles. Mas filha, arrume o seu quarto. Sabe, queridos, muitas vezes a gente é assim, a gente quer aprender, a gente gosta, quer saber, mas não pratica. Nós precisamos sair daqui sempre, todos os dias que quando a gente vem à igreja, precisamos sair daqui com algo prático a tomar, atitudes a serem tomadas na nossa vida, não só com uma historinha bonita que agradou o nosso ouvido. Ah, é verdade, tem que ser assim mesmo, mas tem que ser assim. O que eu preciso fazer para que essa realidade mude na minha vida? O que eu preciso fazer? Amém? Deixa de discutir sobre quarto, de se reunir para como arrumar quarto, e arrume o seu quarto, arrume a sua casa, arrume o seu coração, arrume a sua vida. Amém? Então, Jesus dá esse ensinamento. Segundo ensinamento que eu tiro do texto, de todo o contexto daquilo que nós lemos, que no capítulo 14, no versículo 1, Jesus chega para os discípulos e fala assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus fala: olha, você precisa mudar o foco. Pare de se perturbar com os problemas, com as circunstâncias, com as pessoas, mas passe a ter uma outra atitude, a atitude de crer. Sabe o que acontece quando nós estamos com um problema e nós começamos a ficar perturbados com o problema, e aí nós focamos só no problema e deixamos de olhar a solução, deixamos de olhar a saída. Muitas pessoas, elas dizem assim: eu cheguei até ao fundo do poço. E realmente algumas pessoas precisam chegar até o fundo do poço, porque quando ela chega e fala assim: agora é o fundo, aí ela consegue olhar a única saída que tem. Mas tem gente que gosta do fundo do poço, paga aluguel do fundo do poço. Nós precisamos olhar sempre a saída. Talvez não precise chegar no fundo do poço, se as pessoas olhassem a saída antes. No fundo do poço não tem mais para onde olhar, você tem que olhar para cima. Mas você pode não chegar no fundo do poço. Deus fala para você: creia. A situação está difícil, creia que as coisas podem mudar. Jesus leva os discípulos nesse texto, ele vai falando várias coisas que nós precisamos crer, que você precisa trazer para a sua vida pessoal. Ele enumera algumas coisas. Primeira coisa, crer em Jesus como o único caminho. Versículos 5 e 6, ele fala assim, Tomé faz a pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos crer que Jesus é o caminho. Ah, não estou vendo solução. Jesus pode te dar a solução.
Ele é o caminho. O sentimento de derrota, o sentimento de depressão, o sentimento de tristeza, de frustração, de nervoso, não é o caminho. Não vai resolver problema nenhum, não vai te trazer respostas. Precisamos crer em Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho primeiro da nossa salvação, mas Ele é o caminho para muitas respostas que nós pedimos. É o caminho da solução de muitos problemas que nós precisamos resolver. O problema é que às vezes nós tentamos com a nossa própria força e deixamos Jesus de lado. Não se perturbe, creiam em Deus, creiam também em mim. Nós precisamos crer em Jesus como caminho. Uma outra coisa importante, e Jesus fala: vocês precisam crer que há um lugar melhor preparado para vocês, que é o céu. No versículo 3 ele fala assim, no 2: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A situação está difícil aqui, mas Deus tem um lugar reservado para mim. Infelizmente nós vamos encontrar com lutas, com situações difíceis, e o próprio Jesus falou isso: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Muda o foco, não se perturbe, tenha bom ânimo. E aqui ele fala: creia. Além de poder resolver problemas aqui, vai chegar um momento, e eu tenho isso para com aqueles que estão comigo, que eu vou levar para um lugar onde não tem pranto, não tem ranger de dente, não tem choro, não tem vendedor de livro, como dizia uma música, não tem vendedor de livro batendo na porta, não tem cobrador batendo na porta. Lá, nós precisamos crer que Deus já preparou esse lugar para nós. Ele diz que lá no céu tem morada, e lá vai ser a verdadeira casa de paz. Crer que podemos fazer coisas maiores do que Jesus fez. Você se imagina fazendo isso? Versículo 12, Jesus diz assim, 11 e 12: creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus diz para nós: creia. Se você crer em mim, você vai poder fazer obras maiores do que eu fiz. Quem acha que isso é possível? Baixa a mão. Quem crê que isso é possível? Aumentou. Se Jesus disse, nós podemos crer, nós podemos confiar. Mas eu posso fazer algo. Se você crer, se você crer nele, você vai poder fazer obras maiores, maiores do que ele fez. Ele que disse: você vai realizar as obras que ele fez e obras maiores, porque ele está indo, ou seja, eu estou indo, e agora é bola com vocês. Creiam, façam. Sabe, quando Jesus estava no barco com os discípulos, eu gosto sempre de falar isso na minha aula sobre fé lá na escola de ministérios. Quando Jesus estava no barco com os discípulos, e houve aquela tempestade, e Jesus estava dormindo no barco. Não perturbe-se, creia somente. Ele estava lá nessa, né? Jesus estava no barco dormindo, e eles vão lá e acordam Jesus, né? Jesus, o que foi? Jesus acorda, fala: Jesus, nós vamos morrer, o senhor não está ligando? E Jesus acorda, vai ali e manda o vento parar, e manda o mar se acalmar. O vento para e o mar se acalma. Amém, gostoso, é o que a gente quer, não é isso? Quando a gente tem lutas, a gente recorre a Jesus. Só que Jesus vira para os discípulos e dá uma bronca neles, dá uma chamada de atenção neles, e fala assim: olha, homens de pouca fé. Ué, nós não chamamos Jesus? Chamamos.
Mas Jesus estava querendo dizer com isso: por que vocês mesmos não chegaram aqui e não falaram para o mar parar e para o vento cessar? Era para vocês mesmos podiam ter feito, era isso que Jesus estava dizendo. Jesus espera que nós tenhamos e hajamos em fé, que nós, né, hajamos mesmo, estou o verbo certo na minha boca, que a gente haja, que a gente age em fé, fica menos feio, esquisito. Deus quer que nós tenhamos práticas de fé. Quando o vento soprar, levanta lá na sua casa. Quando o barco da sua casa balançar, levanta e fala assim: sai daqui, em nome de Jesus. Deus te dá autoridade. Aquele que é discípulo, que está ligado em Jesus, você recebeu, e haja por fé. Creia em Jesus, e você vai fazer as obras que Ele fez, e obras maiores. Foi Ele que disse, não sou eu. Quarta coisa, podemos crer que poderemos orar e vamos ter respostas. Versículos 13 e 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Jesus fala assim: eu vou fazer o que vocês pedirem em meu nome, e o que vocês pedirem em meu nome eu falo. Ele repete a mesma coisa, para dizer: orem, confiem em mim, que eu também estou disposto a ajudar você. Haja por fé, tem a sua parte, mas eu vou estar respaldando você se você orar a mim, confiar em mim. Esse tempo todo nós estamos nas casas de paz, não estamos ministrando religião, nós estamos ministrando Jesus, porque quem transforma as situações é Jesus. Que transforma as situações é Jesus, e nós precisamos nos agarrar a Ele. É Ele que de fato traz paz à nossa casa. Nós precisamos crer. Creia, e Jesus repete: creia, orem, e eu vou responder a oração de vocês. Por fim, crer que se o amarmos e obedecermos os seus mandamentos, nós teremos a presença do Espírito Santo. Versículos 15 a 18. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Se nós obedecermos os mandamentos, Jesus disse que o Espírito Santo vai estar com a gente. Sabe o que o Espírito Santo é? Ele é o conselheiro, Ele é ensinador, Ele é consolador, Ele é o nosso guia. A palavra diz que o Espírito Santo é o nosso guia. Sabe aqueles momentos onde você: Senhor, o que eu vou fazer? Se você tem Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo está com você. Recorra ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido muito negligenciado na nossa vida. A Bíblia diz que Ele é o ajudador, que Ele é o mestre, é o ensinador, Ele é o consolador, mas muitas vezes nós não falamos, nem falamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo está pronto, disposto a te ajudar. Jesus falou assim: eu preciso ir porque o Espírito Santo vem, e vocês vai ter outro. Quando Ele fala outro, é um outro parecido comigo. É o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que está presente aqui. É o Espírito Santo que nos faz ter certeza de que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos leva a adorar Jesus. É o Espírito Santo que nos avisa: olha, você pecou. Ou te avisa: você vai fazer isso? Ou dá aquela lembrada: você vai mesmo fazer isso? Quando você tem essa noção de pecado, é porque o Espírito Santo está aí te incomodando, querendo te ajudar a você não pecar. Creia que há um Espírito Santo que pode te guiar nas horas difíceis, nas situações complicadas. Jesus podia ter paz naquele momento,
porque ele sabia que o Espírito Santo também estava ali. Amém? Creia, creia. Primeiro, amar ao próximo como Jesus amou. Segundo, crer. Não se perturbar, mas crer. Quando vem a luta, não se perturbar, mas crer. E crer significa recorrer a Jesus, recorrer ao Senhor, recorrer ao Espírito Santo. E a terceira lição que Jesus nos dá, e não é uma lição, foi uma atitude dele. A Bíblia diz que ele, é o texto que nós lemos: eu deixo a minha paz. A minha paz vos dou. E ele fala assim: não dou a minha paz como o mundo a dá. A paz de Jesus não é a paz que o mundo oferece. A paz de Jesus é uma paz que vem dentro do seu coração. Nós precisamos dessa paz, essa paz que ele tinha nesse momento. Ele estava tão cheio de paz, com os seus amigos o traindo, sabendo que ia para a cruz, mas estava tão cheio de paz, a ponto de repartir a paz com o outro, com os seus discípulos. Eu deixo para vocês a minha paz, vocês vão me abandonar, mas eu quero deixar com vocês a minha paz. Eu estou tão cheio, abundando em paz, que eu quero repartir essa paz com vocês. Essa paz o mundo não oferece. Muitas vezes nós procuramos paz no mundo, mas o mundo dá uma paz provisória, paz por um momento. Mas a paz que Jesus dá, essa paz interior que eu disse no começo, que as coisas podem até estar caindo ao nosso redor, mas nós continuamos em paz. Que o vento pode estar balançando o barco, mas nós estamos em paz. Estar em paz não é estar, não a reagir, tá? Mas é ter certeza de que Deus está cuidando da gente. Diante da morte, a gente tem paz, porque eu sei para onde eu vou. Jesus já preparou moradas para mim. Diante das situações difíceis, eu tenho paz, porque eu sei que eu tenho um companheiro, o Espírito Santo ao meu lado. Nas horas que eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho paz, porque eu peço ao Espírito Santo: seja o meu guia, me ajude, me ajude a tomar a decisão certa. Nós sofremos muito, batemos muito cabeça, porque deixamos de buscar a ajuda do Senhor, a ajuda do Espírito Santo. Deus está te chamando hoje a buscar esses princípios para a sua vida, para que você não tenha casa de paz por 7 semanas, 8 semanas, mas para que a sua vida seja uma vida de paz, e assim a sua casa vai ser uma casa de paz, e essa paz vai transbordar para as pessoas ao seu lado, para os seus vizinhos, para outras pessoas. Mas o que aconteceu? Eu não sei. Jesus veio aqui, Jesus está me ensinando. Eu não sei tudo ainda, não mudei tudo ainda, mas Jesus está me ensinando, e eu estou aprendendo, eu estou na escola de Jesus. Eu estou confiando, eu estou crendo. Um pregador disse certa vez que se Jesus estiver na casa, os vizinhos perceberão. Se Jesus estiver presente na sua casa, seus vizinhos perceberão. Amém? Eu quero orar com vocês. Nós precisamos então deixar Jesus entrar na nossa casa, na nossa vida. Deixar que Ele seja o nosso caminho. Se Ele for o nosso caminho, nós vamos também receber do amor para poder amar ao próximo. Se Ele for o nosso caminho, nós vamos entregar a nossa vida na mão dEle, vamos crer nele, e Ele vai nos ajudar. Se nós colocarmos a nossa vida e fazer de Jesus o nosso caminho, Ele vai deixar em nós a sua paz. Jesus saiu, deixou por um momento os discípulos, mas Ele deixou os discípulos com paz.